Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 26, irmãos. Eu já ministrei muitas vezes essa mensagem aqui, mas nós vamos aprender muito nesta série. Diz assim: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na minha cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leve-o para sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, se deitou sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e lhe suplicou: me manda, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que você vai ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabat, o sábado. Mas ela, se despedindo, lhe disse: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: me conduza depressa e não pare no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e pergunte a ela: está tudo bem? Como está o teu marido? E como está o teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Glória a Deus. Hoje é a primeira mensagem da série. Eu vou falar sobre a linguagem da fé. A linguagem da fé, a maneira que nós, como homens e mulheres de Deus, nos expressamos a nossa fé nas palavras. Você viu aqui, irmãos, que através do homem de Deus, o Senhor vai falar da nova aliança, sobre a graça de Deus, do amor de Deus com o Antigo Testamento. Exatamente, acertou na mosca. Essa mulher, ela já tinha recebido um milagre de Deus através do homem de Deus. Ela nem filho tinha, Deus deu para ela um filho. E agora ela, durante esse tempo, o menino estava com o pai. De repente dá uma dor de cabeça, nós lemos ali, ele fica mal, o menino. E o pai, diz assim: leve para sua mãe. Mandou os servos levar para a mãe. Interessante, quando dá um problema, a maioria das vezes o marido diz: leva lá, vai lá com a tua mãe. Vai lá que a tua mãe resolve. Está um problema com o filho, diz: vai lá com a tua mãe. E da mesma forma esse homem fez. E essa mulher, ela já tinha recebido um milagre de Deus, mas agora parece que esse milagre ela estava perdendo o que Deus tinha dado para ela. Escute bem o que eu vou falar para você. Não existem momentos na nossa vida que parece que aquilo que Deus nos deu, nós estamos perdendo. Não tem momentos na nossa vida que nós tínhamos a certeza que Deus nos deu, mas Deus nos deu, mas parece que agora nós estamos perdendo o que Deus nos deu. Escute, irmão, nessa noite aqui o Espírito Santo vai ativar a fé da igreja. Nós vamos ter a nossa fé ativada. Em uma das mensagens eu vou falar para você sobre a palavra fé. E eu quero que essa noite, ouvindo o Evangelho, a sua fé ative. Eu não vou me aguentar, vou falar já um pouco antes já dessa mensagem. Aquela mensagem que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Você já ouviu isso? Por isso você tem que incentivar a sua família, estar ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Nós imaginamos o quê? Que quando se ouve o Evangelho, a fé vem de fora e entra dentro de nós. Mas essa frase, essa palavra no original, ela quer dizer vem de dentro para fora. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós já temos a fé. A fé já está dentro de nós, mas quando nós ouvimos o Evangelho, essa fé é ativada.
é ativada para quê? É ativada para manifestarmos a glória de Deus. Quando ativamos essa fé, a glória de Deus se manifesta e os milagres acontecem. Por isso, nesta noite, ouvindo a palavra, a fé vai ser ativada e os milagres vão acontecer na nossa vida. Então, essa mulher, parecia que ela estava perdendo o que Deus tinha dado para ela. Mas pensa comigo, irmãos. Essa mulher, mesmo estando debaixo de uma aliança antiga, da antiga aliança, Jesus ainda não tinha morrido na cruz por ela. Ela não tinha tudo que nós temos hoje. Ela não tinha. Ela tinha uma revelação dentro dela. Ela tinha uma revelação. Ela não baixa a cabeça, o filho dela, a Bíblia diz que ele morre no colo dela, fica até o meio-dia e morre. Ela poderia procurar o homem de Deus agora para murmurar, reclamar e fazer um monte de coisas, né? Inclusive ela murmura um pouco. Mas eu quero que você fique hoje aqui com essa primeira palavra que ela diz aqui. Essa King James aqui, ela fala muito texto original, né, da palavra. Mas nós temos uma versão que ela responde assim. O Geazi pergunta para ela: como vai o teu marido? Como vai você? Como vai seu filho? E ela diz assim: vai tudo bem. Mas como vai tudo bem se ela acabou de deixar em casa o filho morto? Como que vai tudo bem se o milagre que Deus deu para ela agora parece que ela tinha perdido e deixado em casa? Ah, irmãos, eu sei que essa mulher aqui é como muitos de nós aqui, que no meio de um momento difícil como esse, que não é fácil perder um filho, não é fácil perder ninguém, mas você imagina perder um filho que Deus tinha dado para ela, era um milagre, o menino era um milagre, mas ela não se deixa abater. E ela também não fala nada para o esposo dela, ela não entra num estado de reclamação, de murmuração. Ela levanta para tomar uma atitude de fé. Ela levanta para agir. Olha que manifestação de fé, sem Jesus ter morrido na cruz ainda, sem ela ter tudo que nós temos, toda a revelação que nós temos da nova aliança, do amor e da graça de Deus, nada disso ela tinha, teoricamente, né? Teoricamente nada disso ela tinha, mas ela perde aquele filho e ela diz pro marido dela: eu vou até o homem de Deus. Mas naquela época ir até o homem de Deus tinha que ter algo especial para oferecer a Deus. Ela fala ali sobre o sábado, lua nova, não é nenhum desses dias de oferecer algo a Deus, não é dias de sacrifício a Deus, não é nem dia especial do quesito espiritual, nada especial. E ele fica sem entender nada, mas ela vai. E quando ela vai de longe, o homem de Deus vê ela e diz assim: vai e pergunta o que está acontecendo. Pergunta o que está acontecendo para ela. Geazi pergunta: como vai? Ela não diz assim: olha, vai nada bem, acabei de perder meu filho, não vai nada bem, eu estou mal, é um dia triste, é um dia ruim para mim, é um dia péssimo. Ela não diz nada disso. Quando ela ouve essa pergunta, ela diz: vai tudo bem. Esse vai tudo bem, eu como ser humano, eu imagino ela falando isso meio engasgada. Ela não é, irmãos? Falando isso meio engasgado. Vai tudo bem, meu filho está morto, agora eu acabei de deixar ele morto. Mas ela diz vai tudo bem, não pela situação que ela vê, mas pela situação que ela crê. O que eu vou falar nessa noite aqui, irmãos, que eu já estou ministrando, é sobre a linguagem da fé. Nós não falamos aquilo que nós estamos vendo da situação, do ponto de vista humano, mas eu e você, como filhos de Deus, falamos o que nós vimos do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual.
E essa mulher, sem ter passado em seminário nenhum, sem conhecer nada do que nós conhecemos hoje, ela dá uma palavra de fé, e ela diz: vai tudo bem com meu marido, vai tudo bem com meu filho, vai tudo bem na minha vida, porque esse vai tudo bem é a palavra de fé que faz produzir um milagre na vida dela. Ninguém produz nada com palavras de murmuração, com palavras de reclamação. E eu volto aqui para a nossa igreja, quando nós queremos fazer qualquer coisa aqui, seja um evento, seja comprar algo para a gente melhorar a nossa maneira de congregar, a gente nunca fica dizendo: mas é difícil, mas não vai dar, mas quando que vai dar para nós comprar, como que nós vamos fazer, mas tem um irmão precisando de uma cesta básica, mas não tem nada. A gente não fica assim. Todos aqui eu só ouço dizer: nós vamos conseguir. Eles chegam e dizem: pastor, fica tranquilo, nós vamos conseguir. Tem um irmão precisando de uma cesta básica, mas a casa da provisão não tem nada ali, mas nós vamos conseguir. Vai dar certo, nós vamos levar. Não se preocupe, que esse irmão vai ter o que comer na mesa, porque a palavra é a linguagem da fé. Nos Estados Unidos se fala inglês, no Brasil português, e os filhos de Deus falam a linguagem da fé. Não é, irmãos? Não é? Nos Estados Unidos se fala inglês, no Brasil português. Eu e você, além de falar português, eu e você falamos a linguagem da fé. Meu irmão, Deus chamou eu e você aqui hoje para isso, para ensinar a falar como Ele fala. A palavra de Deus diz que tudo, o universo é sustentado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Eu e você fomos criados pela palavra de Deus. Tudo está sustentado na palavra de Deus. Se o meu pai fala uma linguagem que é de fé, eu, como filho dele, também falo a linguagem da fé. Deus tem chamado você para falar sobre fé no teu trabalho. Deus tem chamado você para falar sobre fé para os teus familiares. Deus tem chamado você, meu irmão, para no meio dos seus amigos ser aquele que tem a linguagem diferente. Você é aquele que fala de fé para todas as pessoas. E essa igreja nessa cidade, ela tem uma linguagem de fé. Ontem eu ouvi alguns pastores falando ali que muitos pastores fecharam as igrejas da pandemia, né, uma preocupação, aqueles áudios de terrorismo, né, durante toda a pandemia, e os irmãos chegam a mandar perguntando o que a gente acha disso, né, sobre todas aquelas profecias, né, profetadas em WhatsApp. Eu fiquei pensando, nós sempre fomos equilibrados aqui. Enquanto eles estão pregando lá, é inevitável, né, a gente fica analisando, né. A gente nunca fechou a igreja, a não ser que fosse por determinação do governo. A nossa linguagem, irmãos, sem poder se ver fisicamente, mesmo através das redes sociais, através da internet, era uma linguagem de fé, todo o tempo uma linguagem de fé, todo o tempo. Eu não estou aqui hoje para ensinar você a falar de fé. Estou hoje aqui para ativar em você esse modo de vida, que você já sabe fazer isso, você já sabe, mas muitas vezes nós não temos essa mesma atitude. Mas vai tudo bem, não seria estar se enganando. Eu quero falar algumas coisas aqui, irmãos, sobre essa palavra da sunamita. Primeiro, a fé, ela não fala o contrário daquilo que Deus já disse. Fé, a linguagem da fé não fala o contrário daquilo que Deus já disse. A linguagem da fé afirma aquilo que já está escrito. A linguagem da fé vai afirmar. Ninguém falando uma linguagem da fé vai falar algo diferente daquilo que é a minha identidade. Se alguém está falando aquilo que não é a minha identidade, essa linguagem não é da fé.
Porque a linguagem da fé vai afirmar aquilo que Deus já disse sobre mim. A linguagem da fé vai afirmar aquilo que Deus já disse sobre a situação. A linguagem da fé vai afirmar a palavra de Deus na minha vida. Essa é a linguagem da fé. Aleluia. A linguagem da fé afirma, ela concorda com a palavra de Deus. Essa é a verdadeira linguagem do Filho de Deus. Ela afirma. É claro que nós precisamos conhecer a palavra, estudar as Escrituras, para saber o que nós temos que afirmar da palavra de Deus, o que nós temos que afirmar das Escrituras. Irmão, você não sai do seu lar todo domingo para estar aqui, para sair daqui igual. Você vai sair daqui hoje, irmão, falando a linguagem da fé. E eu creio, irmão, que você vai ter uma experiência maravilhosa e sobrenatural na sua vida, aplicando a linguagem da fé. Aplique a linguagem da fé no seu casamento, aplique a linguagem da fé na sua saúde, aplique a linguagem da fé, irmão, no seu ministério, aplique a linguagem da fé na sua família, aplique a linguagem da fé no seu trabalho, porque é a linguagem da fé que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Você lembra da criação? Deus disse: haja. Haja e ouve. Aí é para a próxima parte, né? Haja e ouve. A linguagem de Deus é uma linguagem criadora. Escute isso aqui, é profundo demais, irmãos. A linguagem de Deus é uma linguagem criadora. Aquele que cria também mantém o que ele cria. Aleluia. Meu Deus do céu. Aquele que cria mantém o que cria. Preste atenção, eu e você temos a mesma natureza de Deus. A nossa linguagem de fé pode mudar o ambiente na nossa casa. E quando nós aplicamos a linguagem de fé no nosso lar, nós mudamos o ambiente, nós também temos o poder para manter o ambiente transformado na nossa casa, que é a mesma natureza de Deus. Meu irmão, você pode chegar em casa hoje e aplicar a linguagem da fé na sua casa. Aplicar a linguagem da fé na vida dos seus filhos. Sabe, nós sempre trabalhamos lá no nosso lar como família em casa. Às vezes, irmão quase não briga, né, irmão, em casa, né? Irmão não. Quase não. Aí, às vezes, tá o Gabriel e a Débora, né? Aí, há uns dias atrás, aí eles não brigam, né? Isso não, a gente nem deixa acontecer, né, mano? Mas se desentendem, né? E aí um dizia assim: mas tu é chato, mas tu é chata, né? Mas tu é bobo, mas tu é boba. Eu disse assim: olha, eu não quero mais que vocês fiquem dizendo o que vocês não são. Você pode se desentender qualquer coisa, mas nunca falar uma palavra que troque a identidade do outro. Acabou. Estou pegando firme lá em casa nesse negócio. Não quero saber, não mude a identidade de ninguém. Irmão, escute aqui, você não muda a identidade de ninguém. Você tem que falar o que a pessoa é em Cristo. Mesmo que você esteja furioso com ela, bravo com ela, você tem que falar o que ela é em Cristo. Você lembra de Paulo? Eu já falei um monte de vezes aqui, né? Paulo, a igreja ali, aprontando, fazendo um monte de coisa, ele dizia assim: amados irmãos, né? Irmãos amados, queridos, amados de Deus, abençoados com toda sorte de bênção, né? Por quê, irmãos? Porque a pessoa ela tem um choque com a realidade que ela é e a maneira que ela está agindo que não está de acordo com quem ela é. Quando você fala sobre a identidade dela, que é a linguagem da fé, você dá um choque nela: poxa, eu sou assim, mas estou agindo diferente. O irmão está lá reclamando: eu queria uma bênção, eu queria não sei o quê. Aí você diz assim: irmão abençoado. Você diz: puxa, essa é a minha identidade. É a linguagem da fé. A linguagem da fé nós aplicamos na conversa que nós temos com os nossos irmãos. A linguagem da fé, ela fala das coisas boas de Deus. Você viu a linguagem aqui?
do teatro que eles apresentaram. Cada um tinha uma linguagem sobre Deus, né? Mas a verdadeira identidade, a realidade de Deus, foi quando o Emerson falou: Deus é o meu Pai, Deus me ama. Essa é a realidade de Deus. Se não me engano, foi um dos primeiros aqui que falaram, né, sobre Deus, né, dizendo que eu imagino, eu penso como Deus é. E a maioria das pessoas é assim. Elas ficam imaginando como Deus é, quem Deus é e a maneira que Deus age. Mas os filhos de Deus não, eles têm certeza de quem Deus é. Eles sabem como Deus age. Eles conhecem a Deus pela Escritura. Eles sabem quem é Deus na pessoa de Cristo Jesus. Eles sabem quem é Deus pela revelação dada pelo Espírito Santo. Então eles podem sim abrir a sua boca e dar uma palavra de fé. Gostaria que essa semana você exercitasse isso com seus grupos no WhatsApp, nas células. Exercitasse a linguagem de fé. Irmão, você não precisa esperar que o dia seja bom. Você pode provocar um dia bom. Tem gente que fica torcendo: tomara que o dia seja bom hoje, que o dia seja assim, que saia desse jeito, tomara. Não, o dia você provoca, você não espera a felicidade, você provoca ela, você vive. Você não espera dia bom, você provoca eles. Hoje vai ser maravilhoso. E não é que isso é só um sentido espiritual que vai explodir aonde você vive, né? E vai transformar tudo, não. É porque aquela linguagem faz você viver realmente a realidade espiritual que Deus colocou na tua vida. Você vive o seu dia sob a verdade de Deus e não sob a verdade do mundo. Você vive o seu dia sobre a realidade da palavra e não sobre a realidade do mundo. Então quando você acorda de manhã e diz assim: hoje vai ser um dia maravilhoso. Deus, eu sei que o Senhor está comigo hoje. Tenho certeza, absoluta certeza e fé que o Senhor está comigo. Hoje no meu trabalho, hoje vai ter gente lá conhecendo o amor de Deus no meu trabalho. Isso é linguagem de fé. Acordar já de manhã, dizer: de novo, segunda-feira. Você tem que agradecer a Deus que você tem o trabalho para ir. Você tem que agradecer a Deus, né? Tem gente que fica assim: as crianças, já vão acordar essas crianças aí. E quando acorda já vão começar a incomodar. Não, você tem que agradecer a Deus que Deus te deu uma dádiva. Filho é dádiva de Deus, é um presente, irmãos. É um presente de Deus. Você tem que agradecer. Tem gente que fica vendo como o mundo vê as coisas e as circunstâncias. Deus nos chamou aqui hoje para dizer que eu e você não somos como o mundo. Nós temos a natureza de Deus. Nós vemos as coisas como Deus e nós podemos falar como Deus fala também. Deus nunca terá uma palavra sobre a tua vida que faça você ser um derrotado. Toda palavra de Deus sobre a sua vida é afirmando que você é um filho mais que vencedor em Cristo. Toda palavra de Deus. Qualquer um que vir com uma palavra contrária do que aquilo que Deus diz, essa palavra não é de Deus. Se alguém disser uma palavra sobre você que vai contra o que a palavra de Deus diz sobre você, essa palavra não é de Deus. Que você já tem uma palavra de Deus na sua vida. E você também tem que aplicar isso nas pessoas. Você não pode falar às pessoas o que elas não são em Cristo. Tem que dizer o que elas são em Cristo. Afirme para elas. Essa é a linguagem da fé. Aleluia. A fé, ela não fala como se ainda não tivesse acontecido. Tomara que. Isso é uma esperança só, né? Só uma esperança. Tomara que aconteça. A fé, ela não fala como se não tivesse acontecido. A fé, ela confessa. A fé confessa: está feito. Eu creio. É desse jeito. Mas e se não acontecer, pastor? Se não acontecer, você não sabe o propósito de Deus na sua vida, mas você agiu como um filho de Deus. Deus chamou você para agir como filho, para falar como filho. Agora o propósito é dele, a decisão é dele. Ele é que sabe o que é melhor para nós, sim ou não, irmãos? É Deus é que sabe.
Agora eu e você, a nossa atitude, a nossa linguagem é a linguagem da fé. Mas essa palavra dessa mulher que ela diz, olha, vai tudo bem, ou seja, está tudo bem, está tudo sob controle, está tudo correndo bem, não tem nada de errado. Mas ela tinha perdido o filho. Vai tudo bem é ver uma realidade que transcende a circunstância. Uau, aleluia. Essa é a mensagem dessa noite. A linguagem da fé é você falar não o que você está vendo como realidade humana, mas você vê além da realidade, você vê o que Deus está fazendo. A linguagem da fé, ela fala o que Deus está fazendo e não o que está acontecendo. A linguagem da fé fala aquilo que Deus está operando, aleluia, a maneira de Deus, do jeito de Deus, o que Deus está fazendo na minha casa. Essa é a linguagem da fé. Como nós vemos irmãos que por não entenderem essa realidade dele, irmãos, ele fica falando como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse nada, como se Deus ele não ouvisse as orações, como se Deus tivesse abandonado. Tem muitos irmãos que parece que ele se tem como uma ovelha que Deus largou num aprisco e deixou ali vulnerável contra os lobos. Então ele precisa estar sempre disparando, porque o lobo está ali, ele está sempre com medo do diabo, com medo do que vai acontecer, ele está sempre apreensivo, sempre inseguro, ele nunca pode agir com confiança, porque um passo a mais o lobo pega ele. Essa é o que aparenta alguns irmãos, porque toda vez que fala como se não confiasse em Deus, fala como se Deus não cuidasse dele, fala como se Deus não fosse o seu pai, fala como se Deus fosse um ídolo, um Deus, com letra minúscula, um ídolo. Agora os filhos de Deus, quando eles falam, eles passam nessa terra a realidade de quem é o seu pai, porque a linguagem dos filhos de Deus é a linguagem da fé. Durante toda essa série de mensagens sobre a fé, nós vamos ouvir sobre a fé verdadeira. Essa mulher aqui ainda não tinha toda a revelação da fé. Irmão, se ela não tinha toda a revelação da fé, e ela diz, vai tudo bem, imagina eu e você, que temos o Espírito Santo morando em nós agora. Se ela, irmãos, sem Jesus ter morrido na cruz por ela ainda, ela diz, vai tudo bem. Imagina eu e você hoje, irmãos. Eu e você podemos ter uma linguagem, irmãos, que arrebenta as cadeias, qualquer cadeia, que destrói qualquer argumento humano, porque a nossa linguagem, ela se conecta com o céu e faz com que eu e o céu sejamos um. A nossa linguagem faz eu e o céu ser um. Quando você fala a linguagem da fé aqui na terra, você está falando a linguagem do céu. Você está trazendo as coisas do céu para a terra, manifestando. Agora, quando você fala de outra maneira, você está apenas agindo como qualquer ser humano na terra. Então tenha a linguagem da fé. Use a linguagem da fé. Vai tudo bem é ver Deus em toda situação, sendo aquele que é o soberano. Quando eu falo a linguagem da fé, eu estou mostrando que Deus é soberano sobre a situação. Ela diz assim, vai tudo bem. Ela diz assim, estou passando alguns problemas, mas Deus é soberano sobre essa situação. Quando ela diz, vai tudo bem, ela não está dizendo, eu não estou passando problema. Ela está dizendo, Deus, Ele sabe o que faz. Deus vai agir na hora certa. Quando ela diz, vai tudo bem, ela está dizendo assim, o meu Deus nunca me abandona. Quando ela diz, vai tudo bem, ela diz assim, olha, Deus é meu amigo, é meu pai, está comigo, habita em mim, Deus, Ele vai tudo bem, porque Deus está na minha vida. Você entende, irmão, que não é se enganar. Como é que eu vou olhar para a situação e dizer, vai tudo bem, mas não está bem, não. A questão aqui é que ela via o que Deus via, que ela falava o que ela cria.
ela falava o que ela cria. A linguagem da fé é falar o que eu creio. Eu já preguei aqui isso. Já preguei aqui, né, sobre essa passagem, né, da gente falar o que a gente crê. Essa mulher, ela falava o que ela acreditava, irmãos. Por isso eu falei agora há pouco aqui sobre a nossa casa. Não aceito que estejam lá, o Gabriel deve dizer, seu chato, seu bobo, não. Que eles estão falando isso da boca para fora, mas eles creem que quando está tudo bem, eu vou revelar aqui, não está nenhum dos dois aqui, né? Nem a Débora, nem o Gabriel, né? Quando está tudo bem, eles se olham, irmãos, no sofá e dizem assim, irmãos para sempre, e se abraçam e se beijam. Então essa é a realidade. Eles dizem irmãos para sempre. Não sei de onde que eles tiraram isso, mas vivem falando isso em casa, né? Irmãos para sempre, irmãos para sempre. É lógico que são, mas eles falam isso, né? Afirmam isso para um para o outro, né? Mas está o Emanuel vai contar. Eles afirmam isso. Então qual é a realidade? A realidade é que eles se amam, mas às vezes não agem com a linguagem que é a realidade deles. E muitas vezes é assim, irmãos. Nós cremos em Deus, mas diante da situação nós não falamos aquilo que realmente nós cremos. E o que nós estamos aprendendo é falar o que nós cremos. É falar como filhos de Deus. Manifestar a nossa palavra como filho de Deus. Você já pensou que diante de tantas coisas que acontecem no nosso país, e as pessoas têm uma palavra e uma opinião de cada assunto, e é bom, isso é natural e é humano, mas a palavra de Deus está na boca dos filhos de Deus. A palavra para qualquer assunto e qualquer sabedoria está na boca de qualquer ser humano, sobre qualquer assunto, mas a palavra de Deus está na boca dos filhos de Deus. Essa terra só ouve palavra de Deus quando sai da nossa boca. Olha o que mais vai tudo bem. Vai tudo bem não é enganar a si mesmo ou tapar os olhos para a situação. Vai tudo bem é crer que tudo está bem porque Deus está em tudo. Tá ou não tá, irmãos? Deus está em tudo. Vai tudo bem? Aleluia, isso é demais. Eu creio que Deus está em tudo. Não é que Ele vai ir lá, Ele já está lá. Você entende que você não vai ativar Deus, você só crê que Deus já está. Você não vai ativar ou acordar Deus. Oh, Deus, acorda, Deus. Acorda para mim. A Bíblia diz no Salmo, diz assim: não dormita e não dorme aquele que te guarda. Você percebe que você não acorda Deus? Mas Deus, quando vê a linguagem de fé, quando Ele ouve essa linguagem de fé, vê eu agindo assim, Ele sabe que eu estou transmitindo a realidade que Ele colocou na minha vida. A realidade que Ele me fez agora, uma nova criatura que crê. Nós somos uma nova criatura em Cristo que crê. Irmão, entenda uma coisa: antes a velha criatura era incrédula, é incredulidade. Na nova aliança, uma nova criatura agora, nós somos criaturas que creem. Tinha uma canção muito antiga que nós cantávamos, acho que era da Oficina, acho que era Naves Imperiais, né? Somos como naves imperiais. Aí dizia assim: somos jovens que creem no Deus vivo. Há um tempão atrás nós cantávamos aqui nos jovens, o Cristiano, né? O João, nós participávamos junto do grupo de jovens, a gente cantava essa música e tocava junto até essa música e dizia: somos jovens que creem no Deus vivo. Essa é a nossa realidade. Irmão, escute aqui, você não é incrédulo. Sua fé não precisa ser testada porque você recebeu ela de Deus. Você tem a fé. Você é portador da fé. Sua natureza é de fé. Irmão, olha aqui para mim. Você é um homem de fé. E você é uma mulher de fé. Essa é a nossa realidade. Mas muitas vezes as coisas estão acontecendo e a gente pensa assim: poxa, mas será que eu sou um homem de fé? Mas será que eu... Não, isso é um engano que o mundo tenta trazer para nós.
A nossa realidade é que nós somos filhos e filhas da fé. Por isso nós cremos que Deus está em tudo. Deus está em tudo. Olha aqui, irmãos, sabe, a gente traz muito ensino aqui, inclusive teológico para a igreja, mas o ensino dessa noite, ele transcende a teologia. A fé, ela transcende a teologia. A fé, ela não se explica, mas ela se vive. A fé, ela não se explica, mas ela pode ser falada como linguagem de um povo que crê em Deus. A fé, ela é o nosso sotaque, é o nosso idioma. A fé é o idioma do povo de Deus. Então, todos nós aqui, a maioria, pelo menos, é bilíngue. Você fala português, mas você também fala a linguagem da fé. Você vai falar a linguagem da fé para os irmãos aqui na igreja. Você vai falar a linguagem da fé na sua família quando você chegar em casa, para os seus filhos. Não permita que o seu filho, a sua filha, o seu esposo e a sua esposa desanimem diante de uma situação, que você tem a linguagem da fé. E quando toda vez que você conversar comigo, você vai ouvir de mim a linguagem da fé. Você vai dizer assim: pastor, mas não sei, será? E eu vou insistir com a linguagem da fé, porque o que eu creio é a mesma coisa que Deus já fez. E o que eu creio sobre a situação que você está passando, eu sei que Deus já está lá. E quando eu estiver passando alguma situação, eu sei que Deus vai levantar pessoas aqui com a linguagem da fé. E a situação que eu estiver enfrentando, vocês vão abrir os meus olhos e dizer: Deus já está lá. Aleluia, Deus já está lá. Deus já está lá. Então eu volto de novo à nossa igreja. Nós fazemos uma programação e a gente já sabe que Deus já está lá. Eu ouvi muito, irmão Kleber, agora esse mês agora passado, hoje é que dia? Primeiro hoje, né? Hoje é primeiro. Estamos começando o mês com a linguagem da fé. É o mês de agosto, né? Todo mundo já está dizendo assim: é o mês do desgosto. E a gente dizendo: não, esse é um mês maravilhoso. Esse mês, Deus já está nesse mês já. Aleluia, Deus já está nesse mês. Deus já está nesse mês. Deus já está nas minhas finanças. Deus já está na minha saúde. Deus já está na minha família. Deus já está. Jeová chamar, Deus que está presente. Aleluia. E eu ouvi, irmão Kleber, agora esse último mês, muitos homens, muitos, mas muitos mesmos. Não foi um nem dois, foi vários irmãos que eu conversei e diz assim: pastor, que legal aquele negócio que os homens fizeram. Agora que nós fizemos ali dos homens no sítio lá, não lembro agora, que a gente passou aquele filme. Aquele acampamento, sabe? Olha, irmãos, a linguagem da fé, ela produz, ela cria, mas perceba que a linguagem da fé, ela mantém. É o que eu falei no início, ela também mantém, ela cria e mantém. O Deus que te salvou é o Deus que te mantém. Ele não te salva e te abandona, agora se vira, já salvei. Que tem gente que diz assim, né? Jesus fez a parte dele, nos salvou, mas agora é a gente. Não, como assim? Não, agora Ele me mantém. Agora Ele me ajuda nas minhas dificuldades. Agora Ele me orienta. Agora Ele mora em mim. Agora Ele me dá direção. Agora Ele me consola. Agora Ele me fortalece. Agora Ele me levanta. Então eu vejo a linguagem da fé desses irmãos, dizendo como foi bom que manteve. Ontem alguém disse assim, durante as ministrações lá: aquele que está de pé, tem que ter, né? No meio de mensagens que tem um pouco ainda de legalismo, tem que ter alguma coisa para colocar medo nas pessoas, né? Aí durante as ministrações lá alguém disse assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é triste, né? Porque o povo fica assim: meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí eu disse, eu acho que o João, né, que estava do meu lado, ali, eu disse assim: a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não diz que não vai cair. Mas se cair, nós temos a certeza que nós caímos nos braços do amor de Deus. Então,
você tem que ver as coisas com a nova aliança. Você tem que ver as coisas com a nova aliança. Eles leram lá o Salmo, né? Aquele que guarda e medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? E eu comecei a ler o Salmo com a linguagem da nova aliança. Ele diz assim: aquele que medita no amor de Deus dia e noite. Você entende, irmão? Você tem que ter essa linguagem da fé. É a linguagem da nova aliança. É a linguagem que após a cruz eu e você recebemos. Você não lembra lá no Antigo Testamento que eles falavam uma linguagem só e dispersou depois? E aí cada um ficou falando uma coisa, aí não se entenderam mais, não deu mais construção nenhuma, né? Não deu mais. A linguagem do povo foi dividida. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, Ele deu de volta uma linguagem só para nós. E essa linguagem é a linguagem da fé. Você perceba que lá, tudo que eles faziam dava certo. Falavam a mesma linguagem. Eu e você hoje andamos numa vida vitoriosa por causa da nossa nova maneira de falar, da nossa linguagem da fé. Então tudo aquilo que nós fizemos como pessoas que são mais que vencedoras em Cristo Jesus. Vamos orar juntos?